Turma, podem colocar aí o nome e o número no nosso chat. Pessoal, na última aula a gente falou de filosofia e literatura, da influência do existencialismo lá na literatura, principalmente no modernismo, né, em Camus também, que é um escritor franco-argelino. E aí na aula de hoje a gente vai falar de uma outra influência que a gente tem ali no início do século XX, que vai influenciar o existencialismo, que é a fenomenologia, tá? A gente vai falar da fenomenologia, e se não for muito, se a gente não se estender muito, a gente vai falar também do Heidegger. Então, eu vou pedir a gentileza para vocês continuarem naquele esquema, se tiver dúvida, qualquer comentário, parar e perguntar aí, para não ficar essa coisa de só eu falando, tá? Então, aproveitem e tirar as dúvidas. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode parar e perguntar. Comecei compartilhando com vocês aqueles slides que eu já coloquei no Moodle sobre fenomenologia, tá? Então, além da influência que a gente vai ter do Kierkegaard aí para o existencialismo, a gente tem também bastante influência de algumas características da fenomenologia. Então, a gente não vai se estender muito em fenomenologia hoje, porque a gente retoma isso depois, né? Então, a fenomenologia está ali no finalzinho do século XIX, início do século XX. Quem começa com esse processo de mudança de pensamento dentro da filosofia é o Russell, tá? Então, a fenomenologia, ela surge no início do século XX ali, e o Russell, ele era professor da área da matemática, então surge dentro da matemática. E aí depois vai se expandir para a psicologia e para a filosofia, e acaba aí nas preocupações que os existencialistas têm sobre a questão da existência. Então, a gente vai ver só as características da fenomenologia, depois a gente retoma ela um pouquinho com Merleau-Ponty, que é um filósofo já do século XX, tá? Então, Russell, ele vai renovar a reflexão sobre o conhecimento, de como que a gente conhece as coisas, principalmente em relação ao sujeito e ao objeto, tá? Então, todos os filósofos que eram anteriores ao Russell, desde o período ali do Kant, falava dessa questão de que a gente, quando a gente conhece alguma coisa ou algum fenômeno que está acontecendo em nossa volta, a gente já julga com os nossos preconceitos. E o que o Russell tenta romper é exatamente esse olhar que a gente tem sobre determinado objeto ou sobre determinado acontecimento, que a gente carrega já os nossos preconceitos. Ele vai falar que é preciso uma mudança no olhar. Como assim uma mudança no olhar? É olhar para a coisa como se fosse a primeira vez, né? Isso influencia muito também o Alberto Caeiro, um dos heterônimos lá do Fernando Pessoa, que tem um poema especificamente falando sobre a questão do olhar, né, de olhar as coisas como se fossem a primeira vez. Então, para o Russell, aí é preciso purificar essa relação aí, recuperar a realidade das coisas, descoisificar a nossa consciência, porque na nossa consciência a gente já tem determinados preconceitos sobre as coisas que nos cercam. Então, o conhecimento, ele vai começar a partir da correlação entre o sujeito e o objeto, e não mais desse olhar do sujeito sobre o objeto, tá? É como se você tocasse as coisas pela primeira vez sem carregar os preconceitos. E aí ele coloca algumas questões filosóficas. Será que conhecemos os objetos tal qual eles são em si mesmos, ou conhecemos apenas como uma representação mental, uma imagem do que eles são, e essa representação mental já estaria em nós? Então, quando eu olho para uma garrafa, eu já tenho a representação mental de uma garrafa, porque eu já tenho um pré-conceito do que seria uma garrafa, então eu não vou buscar conhecer exatamente como ela é. Então, essa é a preocupação aí do Russell, tá? E como é possível o conhecimento real e verdadeiro dos objetos sem carregar esses pré-conceitos? E quais são as condições, os limites, as possibilidades de conhecimento das coisas mesmas em si, tá? Sem ter outra questão no entorno das coisas. Para isso, ele vai resgatar aquele conceito de epoqué, que é uma atitude que visa colocar entre parênteses todos os hábitos, as convicções ingênuas e as considerações óbvias pré-concebidas. O que era a epoqué? A gente viu ali no segundo ano do ensino médio, no período dos helenistas, surge essa ideia de epoqué, que seria uma espécie de suspensão do juízo, né, de tipo, deixa me livrar dos meus preconceitos para poder conhecer as coisas como elas são realmente, e eu poder ter uma tranquilidade da alma. Isso era pegado ali no período helenista. Só que ele resgata com
aplicando um pouco nas ciências que estão se consolidando. Então, para os fenomenologistas, o procedimento suspensivo da epoché, que é a suspensão do juízo, implica em deixarmos de dirigir o nosso olhar para os objetos tomados em si mesmos, em seu ser inacessível, para dirigir a atenção para os atos da consciência que nos permite chegar até eles. Então, a nossa visão da mesa, a nossa lembrança da árvore, a nossa imaginação da cidade. Então, carrega muito a questão da subjetividade. Não é mais, a mesa é, e aí tem o conceito de mesa. Agora, assim, qual que é a sua visão daquela mesa? Né? Qual que é a sua opinião mesmo? Carrega um pouco em si a questão da subjetividade do ser para poder compreender aquele objeto. Então, essa redução fenomenológica é uma conservação do olhar que nos permite chegar aos objetos vivendo segundo o seu sentido para nós. Qual o sentido daquela mesa, daquela árvore para cada um de nós, segundo o valor que lhe atribuímos e sobre o qual não negamos a nossa responsabilidade. Epoché, para os fenomenologistas, é um estado de espírito com o qual vemos, sem pensar, sem procurar sentido oculto nas coisas. Será que essa garrafa é só uma garrafa? Sim, é só uma garrafa, mas vamos conhecer, né, tocar. Será que a árvore é só uma árvore? Então vamos conhecer cada um como a árvore representa para cada um, essa questão de subjetividade. Então é preciso ver pela primeira vez, suspender o exato, todo o juízo e toda a filosofia que a gente faz das coisas que nos cercam. É ver as coisas no mesmo modo que o Fernando Pessoa, né, que eu falei para vocês, fala através de Caieiro, em ver para pensar e sem penar. Então, julgar para pensar sobre o que a coisa é realmente para si e sem penar, né, sem se preocupar com os juízos que os outros fazem. Então, toda a coisa que vemos, devemos vê-la sempre pela primeira vez, porque realmente é a primeira vez que vemos, né? Embora a gente já conheça o conceito de determinadas coisas, quando a gente tem a experiência de conhecer algo, é diferente da experiência para cada um. E essas ideias da fenomenologia do Russell vai influenciar o Martin Heidegger, que volta um pouco à questão do ser. Então, quem que foi Heidegger? Para mim, Heidegger é um filósofo bem complexo aí, né? Porque sua vida pessoal é carregada de contradições. Já a parte da filosofia do Heidegger, assim, é bem legal, mas a vida pessoal do Heidegger é bem complicado porque ele vai fazer parte do movimento nazista, né? Então, para se tornar reitor da universidade que ele dá aula, ele faz parte do movimento nazista. E ele tinha como amante a Hannah Arendt, que é uma judia, e ela é obrigada a fugir da Alemanha. Então, em questão da vida pessoal do Heidegger, é bem complicado, e é claro que a vida pessoal se funde com a vida do pensamento, né, com a questão filosófica do Heidegger. Então, a gente vê claramente dentro da filosofia do Heidegger dois momentos diferentes. Embora ele seja colocado dentro ali do existencialismo do século XX, ele não se considera um filósofo existencialista. Então, vamos conhecer um pouquinho aí a filosofia do Heidegger, que é um pouco complexa, mas é bacana, tá? Então, ele vai ser discípulo do Russell, ele vai estudar por muito tempo com Russell e vai ter influência dessa fenomenologia, que é olhar as coisas pela primeira vez para conhecer os fenômenos sem esse julgamento, esse preconceito. Então, ele é um dos principais pensadores aí do existencialismo, embora negasse ser um existencialista, tá? E o Heidegger, na universidade, ele dá aula de filosofia medieval, então ele conhece muito bem aí o Agostinho, essa questão da interioridade do ser, né? A própria Hannah Arendt vai fazer o seu doutorado em Agostinho, com essa influência também do Martin Heidegger, que para ele o ponto principal ali, a busca da filosofia, seria conhecer o pensamento, como que o ser humano pensa, né? Essa questão do pensar é muito forte nos dois, tanto para o Heidegger como para Hannah Arendt também. Então, Heidegger aí rompendo com a tendência dominante da filosofia moderna, que desde Descartes, né, estava voltada para a teoria do conhecimento, de como a gente pode conhecer as coisas de uma maneira clara e evidente, Heidegger retoma a questão da ontologia. A ontologia é o estudo do ser, né? Logia é estudo, onto é ser, questionando por que algo e não nada, né? Como assim? Tá, então por que eu existo e será que no lugar da minha existência existiria o nada? Tá? Então tem um livro dele chamado aí O Ser e o Nada, que é super importante para assim, o estudo da questão da ontologia, né? O que seria esse nada? O que é o fenômeno da existência? Então é isso que ele vai colocar lá no livro dele. Então, isso vai ocorrer porque ele defende o problema central da filosofia, que é sobre o ser e a existência de tudo.
né? Tentar entender por que a gente existe, já que nós somos um ser racional, o único animal racional, na verdade, por que a gente existe? Por que a gente tem a razão? O que a gente pode fazer com ela, a partir da nossa existência? Então, em sua investigação, Heidegger apontou aquilo que considera uma confusão entre o ente e o ser. Qual que é a diferença entre ente e ser? Ente é existência. Por isso que ele é colocado dentro do pacote dos existencialistas, tá? Então, ente é existência e ser é essência. Tanto é que na Bíblia, algumas passagens da Bíblia, quando perguntam quem é Deus, ele fala, eu sou aquele que é, né? Esse ser, essa essência, né? Essa existência se confundem em Deus. Mas no ser humano, não. A gente tem o nosso ente, que é a nossa existência, a gente é composto, né? De matéria e forma, de alma e corpo, e a gente tem a nossa essência, que é quem a gente constrói ao longo da nossa vida. Então, é essa questão aí principal também do próprio Heidegger, tá? Então, para o Heidegger, o ente é a existência, a manifestação dos modos de ser. O que são esses modos de ser? São os modos que a gente apresenta a nossa essência. Então, o ser é a essência, aquilo que fundamenta e ilumina a existência ou os modos de ser. A partir dessa diferença entre ente e essência, entre ente e ser, né, é possível estabelecer duas fases aí na filosofia de Heidegger, que eu falei para vocês, uma muito próxima aí da fenomenologia e outra que a gente acaba encaixando ele dentro dos existencialistas. Então, a primeira fase caracteriza-se pela busca do conhecimento do ser por meio da análise do ente humano e da existência humana. Então, ele vai fazer um estudo aí da existência humana, que é quando ele escreve o ser e o nada, né? Será que no lugar da nossa existência se encaixa aí um nada? E essa segunda fase, a existência sai desse primeiro plano, né? E torna-se chave de compreensão. Na verdade, o ente sai desse primeiro plano e torna-se chave de compreensão da existência, que é quando ele inclui junto aí dentro do pacote da filosofia dele a questão da essência humana. E aí ele se torna por isso que a gente caracteriza o Heidegger como um filósofo existencialista, porque ele estuda a existência, pensando na questão também da construção da própria essência do ser, assim como Kierkegaard, através das escolhas que geram angústia, assim também como Camus, embora ele seja da literatura, ele coloca a questão que o homem pode fazer as suas próprias escolhas, isso também gera certa angústia. Em Heidegger também aparecem essas características, tá? Então, Heidegger ele começou investigando a existência humana somente porque é dela que primeiro a gente tem a consciência, né? Aquele penso, logo existo, eu existo. Né? Então, a gente tem a consciência que a gente existe, mas a gente não tem a consciência de quem nós somos. Essa é a diferença aí. Então, mas, né, o Heidegger vai objetar aí, para aqueles que consideravam ele como existencialista, uma filosofia que colocasse apenas o ser humano como centro de preocupação, seria antes uma antropologia. Então ele coloca também o ser humano pensando na questão do mundo, na pluralidade do ser, das nossas relações humanas. Ele não vai fazer um estudo só do próprio ser humano, porque ele considera isso uma antropologia. Por isso ele dizia que a questão que o preocupava não era a existência do ser humano, e sim a questão do ser em seu conjunto enquanto tal, ou seja, a questão do ser em geral e não apenas do ser humano. Eu e minhas relações humanas, eu e minha relação com o mundo, eu e minha relação com a sociedade. Então essa é a questão central aí para o Heidegger. Quais são os sentidos do ser, né? Os modos de ser que a gente viu ali que partem a partir da ideia da existência que a gente tem. Então, um dos objetos básicos aí de Heidegger, que é pode falar. No chat, é que eu acho que você não está vendo. A Maria perguntou: então ele junta o existencialismo com a filosofia que estudava as questões fundamentais do universo? Sim, junta. Mas não do universo no sentido amplo, né? Mas pensando na questão do mundo, tá? Em que a gente vive, em que nós vivemos. Tudo bem, Maria? Do universo no sentido de todos os planetas, tá? Mas aqui no mundo que a gente vive. Ele pensa já nessa questão das relações humanas. Isso é muito forte em Hannah Arendt, né? Tanto é que ela cria o conceito de amor mundi, transformando o amor fati do Nietzsche. Se o amor fati do Nietzsche era aquele amor ao destino, né, amor à própria vida, à própria existência, em Hannah Arendt ela coloca a questão do amor mundi, pensando nas nossas responsabilidades sociais também a partir das nossas escolhas. Então ela é muito mais forte e ela é uma defensora dos direitos humanos, né?
Então, essa influência de o Heidegger não vai tão fundo assim como a Hannah Arendt, né? Ele pensa só nas questões da existência do ser e suas relações com o mundo, mas a Hannah Arendt transporta isso para até mesmo para a questão do próprio direito humano e das nossas responsabilidades públicas, tá? A gente vai falar dela no nosso terceiro bimestre aí. Então, retomando aqui os slides, peraí que eu estou voltando para a tela do slide. Os sentidos do ser, ele vai escrever isso no seu livro O Ser e o Tempo, que é publicado em 1927, onde ele vai investigar, então, os sentidos do ser. Para isso, ele começa uma análise fenomenológica, né, que ele tem essa influência do Russell aí, do ser que nós mesmos somos. Então, criando um conceito próprio, uma terminologia própria, e muitas vezes aí é complicado até, se confunde dentro das traduções, dentro dos escritos do Heidegger, ele vai denominar o modo de ser do ser humano, a nossa existência, com a palavra Dasein. Então, Dasein, para o Heidegger, é existência, cujo sentido é ser aí e estar aí. Só que a gente tem diferenças dentro desses conceitos de ser aí e estar aí. Então, de acordo com o Heidegger, há 3 etapas que caracterizam a vida humana, as quais, para a maioria dos indivíduos, culminam uma existência inautêntica, a questão da vontade de potência do Nietzsche, também a questão do homem autêntico aparecendo em Heidegger, tá? Quais são essas 3 etapas? A primeira etapa é o fato da nossa própria existência. Então, o ser humano é lançado ao mundo aí sem saber por quê. E ao despertar para a consciência da vida, né, a gente já está aqui no mundo. A gente nasceu e a gente está aqui, e agora a gente precisa de fazer alguma coisa com isso, tá? Que seria se despertar para o Dasein, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Não pedi para nascer, mas eu estou aqui e eu preciso de fazer algo. E aí vai para a segunda etapa, que é o desenvolvimento dessa nossa existência. Se a gente está aqui, vamos fazer algo com ela. Então, o ser humano estabelece relações com o mundo, ambiente natural, social, onde eu estou situado, o que me cerca, né? Começa a construir essas minhas relações. E para existir, a gente começa a fazer projetos de vida, jogando lá para o futuro. E procura agir dentro das nossas possibilidades, fazendo escolhas para alcançar aqueles projetos que a gente constrói. E aí tem um movimento aí dessa busca permanente para a realização daquilo que ainda não é, daquele projeto futuro que a gente deseja alcançar. Em outras palavras, existir, para o Heidegger nessa segunda fase, é construir um projeto, tá? E fazer escolhas para alcançar aquele projeto. No terceiro estágio de todo ser humano, ele chama de destruição do eu. Por isso que ele também faz uma busca de compreensão sobre o que é o nada, tá? E o que seria esse terceiro estágio, esse terceiro passo, né? Então, tentando realizar esse projeto que a gente jogou lá no futuro, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que o desviam do seu caminho existencial, que é o que aconteceu com a gente também quando surgiu o coronavírus. A gente tinha um projeto, né, prestar vestibular, Enem, estudar, tal, não sei o quê, e aí chega que destrói esse eu que já estava projetado, e a gente vai ter que pensar num outro caminho. Tá? Então, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que o desviam do seu caminho existencial. Então, trata-se de um confronto do eu com os outros, que é o confronto no qual o indivíduo comum geralmente é derrotado. Então, normalmente as pessoas caem naquela questão da vitimização, né? Ah, eu sou assim porque os fatores externos me fizeram ser assim, e fica naquela questão da vitimização. Então, o seu eu é destruído, arruinado e dissolve-se na banalidade do cotidiano, nas preocupações da massa humana. Já outros, né, têm aquele estalo, falam, poxa, o que eu vou fazer com tudo isso? E conseguem sair dessa questão da destruição do eu. Então, em vez de se tornar si mesmo, torna-se o que os outros são, segundo Heidegger. E olha só, ele tá interessante porque ele vai voltar, né, para a questão do movimento nazista, e ele fala em massa. E olha o pensamento que ele tem. Então, em vez de você se tornar si mesmo, torna-se o que os outros são, aquilo que os outros colocam. E a gente vive muito esse momento, né? Principalmente quando a gente está no período da construção da nossa própria personalidade, através das mídias sociais, você deixa de se tornar quem você é, um homem autêntico, para poder seguir aqueles padrões que são impostos pela sociedade, tá? Da massa, né? Assim, o eu, o seu próprio eu, é absorvido com o outro e para o outro, vira novamente todo aquele movimento de massa, tá?
A visão que ele tem é bem interessante, principalmente para a gente pensar aí as questões do totalitarismo também, né? Essa questão da massa, de você seguir um desejo que não é o seu. Só tirar aqui o... Então, na concepção aí de Heidegger, o sentimento profundo que nos faz despertar da existência inautêntica é aquela angústia. Estou fazendo tudo isso para quê? No que eu estou me tornando? Pois se trata de um estado afetivo que revela o quanto nos dissolvemos em atitudes impessoais, porque a gente segue aquela massa, né? O quanto somos absorvidos pela banalidade do cotidiano, aí tem um pouco a questão do mito de Sísifo, do Camus, e o quanto anulamos o nosso eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro e seguir aquela massa, aquele conjunto de aspectos que estão sendo impostos, né? Então, nessa angústia, sentimos-nos como um ser a caminho do nada, um ser para a morte. E para o Heidegger, todo ser é um ser para a morte. Mas tem dois caminhos para ser seguidos. Ou você segue a massa, ou você se torna um homem autêntico. Então, na tentativa de sair desse estado, de seguir a massa e tal, geralmente buscamos meios para esquecer aquilo que o causa. E fugimos. Essa é uma solução provisória, pois, conforme apontou o Heidegger, somente quando o indivíduo enfrenta o seu sentimento e transcende o mundo e a si mesmo, vai além daquilo que está sendo imposto, né, conferindo um sentido ao seu ser, que segue a superar a sua própria angústia. É quando você tem aquele estalo e fala, poxa, eu preciso de dar um sentido para a minha vida, para quem eu sou e para a minha própria existência, tá? Pessoal, só um minutinho, por gentileza. Peraí, deixa eu fechar aqui. Ele tá chorando aqui do meu lado, vocês estão ouvindo? Então, por isso que eu pedi um minutinho. Eu não vou brigar com ele, Maria Amélia, ele já sabe tudo de filosofia. Que isso? Gente, esse aqui é o Boris, ó, ele que tá atrapalhando a aula, chorando aqui do meu ladinho. Ele quer passear, fazer o cocô dele, mas daqui a pouco eu levo. Pronto. Ele é muito fofo. Vocês estavam ouvindo ele chorar aqui do meu lado, né? Daqui a pouco eu dou atenção para ele. Pessoal, deu para entender a filosofia do Heidegger aí? E o interessante, só para finalizar essa parte do Heidegger, o ser aí e o estar aí, é importante a gente pensar nesses dois conceitos, porque o ser aí é aquele que vai romper, então, com essa angústia, com esse segmento da massa que é imposto, e vai se tornar um homem autêntico. O estar aí é aquele que apenas existe e não constrói a sua própria essência. Ele não consegue pensar e criar novas possibilidades para a sua própria vida. Então, esses dois conceitos aí vão ser importantes também. A minha irmã pegou o Boris para descer para fazer cocô, gente. Turma, tem alguma dúvida aí sobre o Heidegger? Não? Podemos continuar para o próximo filósofo, que é o principal aí da nossa prova bimestral. Então, vamos lá. Então, a gente vai para o Sartre agora, falar um pouquinho do existencialismo do Sartre. Para nossa sorte, o Heidegger pouco cai em vestibular, tá, turma? Quando cai essa diferença do ser aí e do estar aí, né? O ser aí é aquele que vive, que rompe, o estar aí é aquele que só está. E esses três estágios aí também é interessante a gente pensar para usar nos temas de redação, tá? E finalizando, pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre esse Dasein. É que em alemão, Dasein não tem uma diferença entre estar aí e ser aí. Sim, mas ele toma essa palavra como existência. O que a gente tem de mais certo na nossa vida é só a nossa existência. Então, na tradução, ele usa o Dasein como existência. Por isso, Vic, que tem certas contradições na filosofia do Heidegger, principalmente em tradução, né? Porque no original ele explica como ele vai usar a palavra Dasein, que ele vai usar a questão de existência sem a essência, só o existir, né? Que é só o ser aí. Só que nas traduções, principalmente para o inglês e para o português, traduzir esse Dasein cria uma certa confusão. Por isso que a gente traduz como existência.
Então, E a gente... então, a tradução seria o estar aí, certo? Sim, sim. E aí o ser aí seria a interpretação disso. Sim, sim. Tá bom? Para o inglês é mais difícil ainda, porque o verbo to be não tem essas variações como a gente tem em português, né? E muito menos... Eu achei confuso, porque o sein, ele pode ser ou estar, né? Tipo, não tem uma... Sim, o ser e o estar seria a essência também, né? Certo, Vicky. Por isso que lá no próprio slide eu coloquei que tem as suas variações, tá? É mais por uma questão de tradução mesmo. Para o inglês é pior ainda, porque o verbo to be não tem variações, igual a gente tem o verbo ser em português ou das sein em alemão. Entendi. Tá, obrigada, Pro. E isso é um problema, Vicky, não só em Heidegger, né? Nas outras traduções dos filósofos alemães também. Porque tem certas palavras do alemão que a gente vai traduzir para o português, ou principalmente para o inglês, né? Nem todos foram traduzidos ainda para o português, que acaba confundindo essa questão da linguagem, tá? Uhum. Então vamos lá. O último filósofo existencialista aí, que é o Jean-Paul Sartre, que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do ser e o nada no Heidegger, mas ele transforma esses conceitos, tá? Então, o ser em si e o ser para si, que é uma variação das palavras do ser que está aí e o ser aí, né? Do Heidegger. Vamos conhecer um pouquinho essas variações. Então, o ser em si é aquele que se afirma numa identidade fixa e pronta de si, tratando a si mesmo de maneira rígida e determinada. Não chega a afirmar nem negar, não sendo ativo nem passivo, apenas focado em si mesmo, na ideia que se estabeleceu de si. Ideia que se estabeleceu de si não significa que ele realmente é. Então, deste modo, não possui consciência da sua liberdade, pois se autodetermina como uma essência já definida, pronta e fechada. É aquele que segue a massa. É o ser em si. Ele vive para si mesmo e segue aquilo de uma maneira cega. Tá? Já... Peraí, deixa eu mudar aqui. Desculpa, pessoal, deixa eu continuar com os conceitos. Então, trata-se das coisas materiais que não há nenhuma intenção que vise o mundo, é pura imanência. O que é imanência? Aquilo que está em si mesmo não transcende, né? Imanência é o contrário de transcendência. Tendo em si próprio o princípio e fim como a substância de algo, sendo esta a sua interioridade. É exatamente o oposto ao conceito da existência e do entendimento de sua dimensão externa. Por que é o oposto do conceito de existência? Porque existir é fazer escolhas em Sartre, tá? Existir é viver. Então, ele tá ali e não vive. Ele acha que ele está pronto, acabado, ele já tem uma definição. Lembrando que também no existencialismo a gente não pode ter uma definição, um sentido para a vida, porque senão você fecha essas possibilidades de liberdade de escolha. Outra característica do ser em si, ele é supérfluo. Não possui razão de ser e não possui relação alguma com o outro. Ele é aquele egoísta que segue a massa, acha que está certo, não esquece da sua própria liberdade de escolhas, não é autêntico. Isso serve tanto para coisas materiais, que nem pensa, né, como para seres humanos também. Então, é o ser que escapa à temporalidade, que se limita em si mesmo, não estabelece relações autênticas, pois nega qualquer possibilidade de mudança. Ele simplesmente é o que é, fechando-se em si mesmo, e esquecendo da sua própria liberdade, né? Já o ser para si, que é diferente, o ser em si é o egoísta, o ser para si, ele encara a liberdade e o risco de suas escolhas autônomas. Não se fixa numa identidade rígida, mas se identifica com o não ser. Como assim se identifica com o não ser? É aquilo que eu não quero ser, né? Então eu vou me tornar em um outro. Então, estando sempre voltado para fora, aberto ao mundo e às transformações que acontecem ao mundo, reconhecendo sua singularidade como um vir a ser, disponível à possibilidade de mudança e à possibilidade também de qualquer tipo de escolha. Então, isso é um ser para si. Outra característica do ser para si é a possibilidade de escolhas, né, que ele corresponde à consciência humana, é puro direcionamento às coisas do mundo. E o Sartre adiciona aqui, nessas escolhas, já a questão da responsabilidade. Não uma responsabilidade social, voltada principalmente para a questão dos direitos humanos, como Hannah Arendt, mas sim uma responsabilidade que você tem diante do outro.
Por isso que para o Sartre, o inferno são os outros, né? Os outros interferem nas nossas escolhas, assim como as nossas escolhas interferem também na vida dos outros. Outra característica do ser para si é um vazio. A gente não está pronto, acabado. Então, trata-se dessa liberdade fundamental. E é por isso que ele também é pura transcendência, ele transcende aquilo que ele é agora, imanente, fechado em si mesmo. E está sempre se colocando para fora junto às coisas no mundo. O ser para si não é algo, pois não possui uma essência, ele está construindo a essência, né? Ele não tem um significado pronto e acabado. Ele é pura existência e está condenado a essa liberdade, tendo que fazer escolhas para criar a essência que ainda não possui, pronta e acabada. Por isso que também para o Sartre, o homem está a liberdade é o peso, é uma condenação do próprio homem, porque a gente tem essa liberdade na nossa vida de escolher todos os instantes, e é justamente essa liberdade que faz a gente construir a nossa essência. Então, a liberdade é um peso, a liberdade gera angústia, essa liberdade de escolha, a gente não sabe quais vão ser os resultados. Então, isso é um peso, é uma condenação. Não uma condenação no sentido de que é algo ruim, né? Porque é algo bom, a gente constrói a nossa própria essência. Mas a gente tem que ter responsabilidade, já que nós vamos sofrer essas consequências da nossa escolha, tá? Então, é nesse sentido. Então, diante dessa tal liberdade, o ser para si experimenta essa angústia, que é a angústia da escolha, que se trata da necessidade de a todo momento escolher uma opção diante de todas as possibilidades que surgem e que se abrem em sua frente, porém sem saber qual delas será a melhor escolha. Uma maneira de tentar evitar essa angústia é o que Sartre chama de má-fé. O que é a má-fé em Sartre? É quando a gente coloca a nossa responsabilidade de escolha em algo que esteja fora de nós, não nos responsabilizando por ela. Então, uma escolha feita através de uma má-fé é uma escolha feita por influências e que não parte daquela liberdade interior que o ser tem, tá? Então, isso gera a má-fé. Então, vamos lá. Resumão aqui do Sartre, né? O nosso mapa conceitual do Sartre. A gente tem o ser para si, que é pura existência. Ele existe, é a única coisa que a gente tem na nossa vida, na nossa existência. Essa existência nos causa liberdade de escolhas, né? De quem a gente quer ser, de construir a nossa própria essência, e que gera determinadas angústias. E, ao escolher, eu vou construindo a minha própria essência e tendo a responsabilidade por essas escolhas. Voltando aqui na parte da liberdade de escolha, quando eu não escolho ou escolho influenciado por outro, eu vou agir de má fé e eu me torno, de novo, um ser para si, que eu só tenho a minha existência pronta e acabada, porque eu não consegui construir a minha essência. Tá? Deu para entender esse esquemão grande aqui? Pessoal? Ok aí? E finalizando já o Sartre aí, eu coloquei uma frase que é bem simbólica, né, De boa? Vocês estão vendo os slides, pessoal? Turma? Estava compartilhando os slides com vocês? Tá, mas parou agora, né? Conforme eu estava falando do Sartre, estava compartilhando. Tá. Valeu, é que eu apertei um botãozinho aqui, então parou de compartilhar. Então, só finalizando aí, eu coloquei a frase principal aí do Sartre, que é a existência precede a essência. A gente existe, e a partir dessas escolhas, a gente vai construindo a nossa essência e quem nós somos, tá? Outros três pontos importantes para o Sartre é que o termo para, do ser para si, que é aquele ser egoísta, corresponde à sua, que é o ser, desculpa, que é para o outro, corresponde à sua transcendência, em direção a esse movimento de saída, em direção ao mundo e do preenchimento do vazio e da construção da própria essência. E busca que nunca para, tá? Ela sempre é constante, sempre aparecem novas possibilidades na nossa vida. Então, o ser será sempre uma incompletude e uma tentativa de identificação, numa busca de construção contínua de si mesmo, dessa nossa essência. Pode-se dizer, por isso, que, segundo Sartre, que o ser para si, ele não é, mas existe ao passo que o em si, ele já é, porque ele já tem uma essência dada, pronta e acabada.
Ficou clara essa diferença do ser para si e do ser em si, em Sartre, turma? Pessoal, ok aí, beleza? Sem dúvidas? Ok, então tá bom. Então, finalizando a nossa aula aqui, eu já falei, né, que para o Sartre essa liberdade é um peso, é uma condenação. Também expliquei para vocês que o inferno são os outros, porque essas escolhas interferem na nossa própria vida, no nosso próprio modo de ser, e também as nossas escolhas têm que ser feitas de maneira responsável, porque também interfere aí na vida dos outros. Turma, próxima aula a gente vai fazer uma atividade de avaliação em aula, são 3 questões da Unesp, segunda fase dissertativa sobre Sartre, tá? Aí a gente vai fazer em aula, para não sobrecarregar vocês de atividades extra-aula aí. Ela vai valer nota como nota de atividade. E a gente aproveita para tirar as dúvidas da linguagem, dos conceitos da filosofia existencialista, beleza? Deixa eu ver o chat aqui, se está tudo ok. É um pouco complexo, Natália, mas a gente vai fazendo essas atividades para tirar as dúvidas, tá? Lívia, a atividade vai ser feita em aula sobre existencialismo, principalmente Sartre, são questões da segunda fase da Unesp, mas eu vou fazer com vocês, para tirar as dúvidas mesmo, tá, Lívia? Então não se preocupa, são 3 questõezinhas. Ok? E, Rô, depois da elaboração, eu estava olhando o Moodle, né? E a gente vai ter que fazer um texto, né? Sobre Sim. as filosofias existencialistas. Isso. E entra também esse tema do próprio Sartre, sobre essa questão da angústia. Você pode usar, Natália. Eu não passei a elaboração para vocês ainda? Então, você postou no Moodle, né? Ah, então tá. Então, o tema da reelaboração de vocês aí, eu falei na aula passada, quando eu terminei os slides do Camus. O tema da reelaboração de vocês é sobre a existência, né? O existencialismo, essa angústia existencial. Então, vocês podem escolher ou Kierkegaard, ou Sartre, ou Heidegger, para trabalhar esse texto falando sobre a questão do absurdo da vida, do absurdo da existência, diante dessa possibilidade de construção da nossa própria essência. Entendeu, Natália? Ah, entendi. É para escolher um só e fazer, tá bom. Isso, Tá bom, misturar também os conceitos. Mas eu falei da reelaboração na aula passada, no finalzinho, quando a gente terminou os slides do Camus. Não foi isso? Então, é porque eu não anotei, entendeu? Exatamente. Eu só tinha anotado que era para fazer a reelaboração e que estava no Moodle. Aí eu tentei começar a fazer, só que aí eu falei, nossa, será que é para fazer dos 3 ou só de um? Não, só de um. Você pode escolher ou pegar um conceito, por exemplo, você pega a liberdade e mostra como que essa liberdade gera determinados absurdos na nossa vida, angústias, pelo fato da gente poder escolher o que a gente quer. Você pode trabalhar um conceito também, se você preferir. Tá bom, então. Obrigada, Rô. Tá bom? Nada. Mais alguma dúvida, turma? Não? Então, obrigada aí pela presença de vocês. Uma ótima semana para todo mundo. E aí, na quinta-feira que vem, a gente faz, então, as atividades sobre Sartre. Tá bom, pessoal? Beijos para vocês aí, para a gravação. Valeu, turminha.